E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer a resolução então das questões, né, da nossa atividade ali de segunda-feira. Então, essa aqui, primeira questão, bastante gente me procurou para tirar dúvida em relação a essa questão. Então, uma coisa que eu estou percebendo bastante é que vocês estão muito preocupados com a equação, com a fórmula, né? Chega lá, professor, não sei qual fórmula usar e tal. Então, vocês começam o exercício já pensando em qual fórmula vocês têm que usar. Mas aí que tá, isso é errado. Você tem que começar o exercício lendo o enunciado dele e tentando entender o que o enunciado está pedindo. E a partir do seu entendimento é que você vai saber qual fórmula vai usar. Então você não pode começar o exercício já preocupado, vou usar velocidade média, vou usar a equação, a função horária da posição. Então a primeira coisa é ler o exercício. E aí lê o exercício, presta atenção no que está sendo dito no enunciado, lê 2, 3, 4 vezes. Então, dá uma olhada, lê o exercício bastante, tenta fazer, procura se tem alguma coisa parecida em algum lugar, né? Procura no próprio Geek ali, tem as aulas, as videoaulas ali do Geek, não sei se todo mundo está assistindo essas videoaulas, né? Ajuda bastante, mesmo se não... professor, a videoaula do Geek ali já assistiu uma ou outra, tal, mas pode procurar um outro canal no YouTube, alguma coisa, se alguém quiser dica de canal de aula de física aí, tem bastante, né? Os vídeos que eu coloquei, eu acho que eu cheguei a colocar algum vídeo para vocês aí em alguma atividade anterior. Eu coloco do canal Física Total, que é do Ives Urquiza, que é um cara bacana ali, mas tem outros canais, então procura, tá? E qualquer coisa me manda mensagem, professor, me dá uma dica aí, alguma coisa, tá? Então, olha só o que o exercício diz. O gráfico a seguir mostra em função do tempo a posição de dois cães, A e B, que caminham no mesmo sentido pela mesma calçada, em trajetórias retilíneas e paralelas. Então, o que está acontecendo? Eu tenho dois cachorros, né, dois cães, e eles estão movimentando numa calçada, um do ladinho do outro, beleza? Só que eles têm posições diferentes. Se você olhar aqui no gráfico, o início do gráfico A é aqui e o início do gráfico B é aqui. Então o cão B começa na posição 0. Esse eixo aqui na vertical é o eixo da posição, ou esta aqui, posição em quilômetros. Então ele começa na posição 0, que no caso é a curva B, né, o gráfico do cão B, e aqui é a posição 1 km para o cão A. Então o cão B começa o movimento lá na posição 0 e o cão A na posição 1 km. Beleza? Então, o cão A vai seguindo o caminho dele e aqui vai indo a mudança de posição dele. Repara que se você seguir essa reta, a altura dela está aumentando. A posição dela aqui no eixo Y está aumentando. Então a posição dele está aumentando. E o cão B é a mesma coisa. Ele vai movimentando e a posição dele vai aumentando. Então a posição dele aumenta e o tempo também. O tempo é o eixo de baixo. Começa no 0 e vai até 1 hora. Beleza? Então, se você pegar aqui 1 hora de caminhada, é quando os dois se cruzam. É esse ponto onde o gráfico se cruza. Então, esse é o ponto de encontro entre eles, porque olha só, continuando o enunciado, com base nos dados do gráfico, determina a distância que o cão A percorreu até ser alcançado pelo cão B. Então, o cão A saiu do quilômetro 1 e lá no quilômetro 5 ele foi alcançado. Então, se ele começou no quilômetro 1 e terminou no quilômetro 5, quantos quilômetros ele andou? Então, a resposta está aqui, 4 quilômetros. Beleza? Então, quem marcou 1 km aqui, eu acho que ficou com bastante dúvida, né? Ficou focado nesse 1 ou nesse 1 aqui de 1 hora, né? Então, tomar muito cuidado. Cada eixo representa uma coisa. Então, aqui representa a posição e aqui representa o tempo. Então, aqui eu tenho 1 hora de caminhada, aqui eu tenho o início do movimento, 0 hora. Aqui eu tenho a posição inicial dessa curva, que é o 1 km, que no caso é a curva do cão A, e aqui eu tenho a posição inicial da curva do cão B. Então eu tenho a posição inicial dos dois e tem a posição de encontro dos dois. Então o cão B saiu da posição 0 e foi encontrar com o cão A lá na posição 5 km. Então o cão B percorreu 5 km. Agora o cão A, ele saiu da posição 1 e foi encontrar com o cão B lá na posição 5 km. Então se ele saiu da 1 e foi encontrar na posição 5, eu tenho 4 km de diferença entre a posição inicial e final. Beleza? Então, esse é o raciocínio
direto da questão. Se quisesse fazer usar uma equação, enfim, né, para você poder calcular, a ideia seria essa, né? Então, vou colocar aqui questão 1. Era só usar aquela ideia do ΔS, né, o meu deslocamento. O ΔS, ele é igual à posição final menos a posição inicial. Então, quem que é minha posição final? Minha posição final, no caso do cão A, que eu tô, onde ele encontrou com o cão B, são 5 km. A posição inicial do cão A é 1 km. Então, eu tenho o meu deslocamento ali, né, igual a 4 km. Beleza? Então, a primeira questão era basicamente isso. A resposta correta aí, 4 km. Questão número 2. A questão número 2 aqui já teve 71% de erro, né? A questão 1 já teve quase 60% de acerto. Aqui já teve só 30% praticamente, né? 29% de acerto. Então, ó, dados os gráficos a seguir, assinale a alternativa que poderia representar o gráfico da posição por tempo de um movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. O que é um movimento retilíneo uniforme? Então, movimento retilíneo uniforme. Então, se é movimento, tem que ter mudança de posição. Mudança de posição. Porque é movimento. Se sua posição não muda, você está em repouso. Se ela muda, você tem movimento. Movimento retilíneo, então é uma linha reta o meu movimento. Então está pensando no movimento sempre em linha reta, como na questão 1, né, os dois cães movimentando em linha reta numa calçada. Tudo bem que é uma calçada gigante, né, 5 km de calçada, mas a ideia do exercício é essa. E, então, movimento, mudança de posição, retilíneo porque é em linha reta, e uniforme significa que a velocidade é constante. Então, tem uma mudança de posição com uma trajetória sempre reta e com uma velocidade que não muda, sempre constante. Beleza? Então, a questão que está pedindo, ó, o gráfico de posição por tempo. Então, vamos voltar aqui. Gráfico de posição por tempo. Então, posição por tempo. Se a minha mudança de posição é com uma velocidade constante, o que acontece? Vou colocar aqui só alguns valores. Ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar 10, 20, 30, 40. Beleza? Então pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 km, 20, 30, 40 km, ou pode ser 1 segundo, 2, 3, 4 segundos, né, e 10 metros, 20, 30, 40 metros. Então não vou colocar nenhuma unidade aqui por enquanto, não. Vou pensar só nos valores numéricos. Ó. Vamos pensar que eu tenho uma mudança de velocidade, mudança de posição, né? Se fosse, né, ou 10 metros por segundo ou 10 km por segundo. Então o que acontece? No segundo zero, vamos pensar que eu estou lá na origem, lá no início, aqui ó, nesse pontinho, onde a posição minha é zero e o tempo é zero. Então depois de colocar aqui, vamos colocar metros por segundo. Depois de 1 segundo, eu percorri 10 metros. Então vou conectar os dois pontos aqui, ó. Vou colocar uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Significa que eu ando 10 metros a cada segundo. Então, depois de 1 segundo, eu andei 10 metros. Aí, quando eu for passar de 1 segundo para 2 segundos, eu vou andar mais 10 metros. Então, 10 mais 10 vai me dar 20. Eu vou estar lá na posição 20 metros. Quando passar mais 1 segundo, eu vou andar mais 10 metros. Então, de 20 eu vou para 30. E aí, passando mais 1 segundo, eu vou andar mais 10 metros, eu vou para 40 metros na minha posição. Então, repara que se eu conectar todos esses pontos, ó, você tem uma linha reta, crescente, né? Que é o que a gente chama de movimento progressivo. Então, aqui, além de ter uma velocidade aqui, né, 10 metros por segundo, um gráfico com uma linha reta crescente, eu falo que meu movimento aqui, ele é
regressivo. Beleza? Então essa que é a ideia, galera. Eu tenho um gráfico de posição por tempo, onde a minha velocidade é constante. Isso significa que a minha posição ela vai mudando valores iguais em tempos iguais. Então, quando eu mudo 1 segundo aqui embaixo, ó, quando eu mudo 1 segundo, eu tenho uma mudança de 10 metros. Se eu mudar mais 1 segundo, eu tenho outra mudança de 10 metros. E a cada segundo que eu for mudando, eu vou mudando 10 metros. Então, vamos voltar para a questão. Ó. Qual o gráfico aqui que parece um gráfico de posição em função do tempo no movimento retilíneo uniforme? Aqui já vai aparecer a resposta, né? Ó. Ah, professor, mas ele não começou da origem aqui, né? Ele não, não tem problema. É a mesma ideia do gráfico lá do cão A e B. O cão A ele começou de um ponto diferente de zero e o cão B começou num ponto igual a zero. Então, não tem problema. Esse ponto que toca, que o gráfico aqui, essa linha, né? Essa linha aqui é o nosso gráfico. O resto é as nossas coordenadas, né? Aqui é a coordenada da posição, aqui é a coordenada do tempo, tá? Então, onde o gráfico toca a coordenada da posição aqui, é onde eu tenho o tempo igual a zero e a minha posição inicial. Então, esse gráfico é o gráfico do movimento retilíneo uniforme. Se você voltasse lá na página 9 que eu comentei com vocês da explicação dos gráficos, você ia ver lá que o gráfico do movimento retilíneo uniforme da posição por tempo seria esse gráfico. E aí você veria também que lá a velocidade por tempo seria igual a esse gráfico. Muita gente marcou. Mas é que seria o gráfico de velocidade em função do tempo, porque a velocidade é constante. Ó. Não tem aumento nem diminuição da velocidade. O tempo inteiro tem o mesmo valor. Por isso que é uma linha reta paralela a esse eixo de baixo aqui, que é o eixo do tempo. Porque a minha altura aqui ela não muda, ela não sobe, não tem um aumento de altura nem uma diminuição de altura em relação ao eixo vertical, que nesse caso aqui, né, considerando como se fosse um eixo da velocidade e aqui um eixo do tempo. A minha velocidade seria constante. Então esses dois gráficos são gráficos, poderiam ser gráficos, né, do movimento retilíneo uniforme, só que aqui um gráfico de velocidade por tempo e aqui um gráfico de posição por tempo. Como a pergunta dele foi de posição por tempo, a resposta correta é essa. Então muita gente confundiu com esse aqui, ó. Agora as duas questões aqui tranquila, aqui ninguém marcou. E esse aqui seria um gráfico de posição por tempo no movimento uniformemente variado, que a gente vai ver mais pra frente, é quando tem aceleração. Quando tem aceleração, aí minha posição ela vai mudando de forma que a gente chama de exponencial. Vocês devem estar ouvindo bastante aí falar sobre crescimento exponencial, né, por causa do Covid-19. Então a gente vai falar um pouquinho, né, um movimento com aceleração ele tem um crescimento exponencial. Beleza? Então a questão 2 era isso aí. Questão 3, ó, 33% de acerto. Outra questão de gráfico. Eu coloquei os gráficos exatamente por isso, né? Como foi uma coisa que a gente começou a ver ali durante esse processo, né? Que a gente entrou em recesso e agora, né, com essas aulas à distância, aí eu quis colocar acho que 4 questões de gráfico para ver como é que estava o entendimento de vocês em relação a isso, porque isso a gente não comentou em sala de aula, né? Ficou só ali na explicação, vocês lendo o livro e a videoaula. Então, ó, questão 3. Assinale a alternativa que contém um gráfico que poderia representar o gráfico velocidade por tempo no movimento retilíneo uniforme. Então, ó, na questão passada eu já comentei, mas vamos voltar aqui só para fazer o desenho para vocês entenderem por que o gráfico é daquela maneira. Ó, questão 3. Então agora eu tenho um gráfico de velocidade, vou colocar o V em função do tempo. Então vou colocar, costuma aparecer aqui na metros por segundo. Então é a unidade da velocidade e o tempo, segundos. Então vou colocar aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 10, 15, 20. Então estou colocando valores hipotéticos, tá? Tanto faz. Eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5 aqui também. Aí vamos supor que eu tenho uma velocidade de 15 metros por segundo. Então esse gráfico é uma velocidade de 15 metros por segundo. Beleza? E como é um movimento retilíneo uniforme, ela é constante, ela não muda. Então, no tempo 0, ela vale 15. No tempo 1, ela também vale 15. No tempo 2, ela também vale 15. No tempo 3, 15.
no tempo 4 também vale 15. Então, se você conectar tudo, você tem uma linha reta. Então, por isso que o gráfico de velocidade por tempo de um movimento retilíneo uniforme é uma linha reta paralela ao eixo do tempo. Beleza? Então, voltando na questão aqui, ó, esse aqui era o gráfico da questão anterior, né, da posição por tempo. Então, aqui é um gráfico de crescimento exponencial, que a gente não tem ainda. Esse aqui é um gráfico também de crescimento, como parece, né, lá da posição 0, mas também não é, a minha velocidade ela é constante. Então, se ela é constante, não pode ter variação na posição y aqui. Eu não posso aumentar nem diminuir essa velocidade. O valor dela é sempre constante, sempre esse. Então, uma linha reta. Beleza? Paralela ao eixo. Então, a questão 3, resposta certa aí era a letra D. Vamos para a questão 4, que é mais uma de gráfico, 50-50. A primeira não tinha como ser, né? Por quê? Porque repara que a linha do gráfico está exatamente sobre o tempo. E aí, ó, como ele pede um movimento de velocidade por tempo, repara que nesse ponto aqui a velocidade ela é zero. Né? Porque a velocidade seria esse eixo e aqui seria o tempo. Então a velocidade tem os valores dela até chegar nesse ponto de encontro aqui, onde a gente tem a origem do movimento. Por velocidade zero e tempo zero. Então, se a velocidade aqui é zero, ela permanece zero durante todo o tempo, não tem movimento. Porque se não tem velocidade, não tem movimento, então não pode ser um gráfico, né, que representa um movimento progressivo. Então o erro dessa alternativa é esse. Aqui está a alternativa correta, né? Essa aqui está mostrando, né, uma velocidade constante, só que negativa. Beleza? E aqui eu tenho uma situação que é a seguinte, ó. Eu tenho uma região onde a velocidade é positiva e aqui eu tenho uma região onde a velocidade é negativa, está abaixo do eixo. Então vamos só fazer um desenho aqui para a gente poder ver a ideia, ó. Então, a questão 4. O gráfico, né, a gente tem como padrão, né, sempre essa região aqui desse eixo positiva e essa região desse eixo aqui também positiva. Então, quando eu passo da origem, que é esse ponto de encontro dos dois gráficos, que aqui é o ponto zero, né? Quando eu volto aqui, eu tenho valores negativos desse eixo, e quando eu venho para baixo aqui, eu tenho valores negativos desse eixo. Então, se é um gráfico de velocidade por tempo, o que acontece? Se eu pego um gráfico assim, igual aquele último lá, essa região aqui é uma região onde eu tenho velocidade negativa, né? Aqui eu teria um valor de velocidade negativo, porque está abaixo do eixo do tempo. E acima velocidades positivas. Então aqui eu tenho uma região com velocidade negativa e aqui eu tenho uma região com velocidade positiva. Então quando a minha velocidade ela é maior do que zero, né, valores positivos, eu tenho um movimento progressivo. E quando a minha velocidade é menor do que zero, né, valores negativos, eu tenho movimento retrógrado. Beleza? Então, por isso que não poderia ser essa alternativa. E aí sobra pra gente só a alternativa B. Beleza? Que o gráfico começa aqui, sempre acima do eixo do tempo, valor de velocidade sempre positivo. Questão 5. 83% de acertos. Aqui já de gráfico também. E foi mais tranquilo. Ó. Assinale a alternativa que contém o gráfico posição por tempo e o movimento retrógrado. Então, o gráfico de posição por tempo, ele é bem fácil. Quando você quer saber se é progressivo ou se é retrógrado. É só ver se a curva é crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui ela é decrescente, ela começa no valor mais alto de y e vai caminhando para valores cada vez mais baixos de y, né? Do eixo y, que é o eixo da posição. Então, esse é o movimento retrógrado. Você está indo no sentido oposto à sua referencial. Então, ó, posição por tempo. O que acontece? O gráfico não precisa nem de passar para baixo. Se o gráfico só fizesse isso aqui, ó, já seria um movimento retrógrado. Por quê? Porque no início do movimento, ó, lembra que aqui é o tempo zero. No tempo zero, minha posição era essa. Vamos supor que aqui é 10.
Aí eu vou lá e pego um segundo depois, minha posição agora é essa aqui, ó. Vamos supor que é 8. Aí eu vou lá e pego mais um segundo depois, né, no segundo 2, minha posição é essa, vamos supor 6. Então repara que minha posição está diminuindo. Ao longo do tempo, minha posição diminui. Então se o gráfico ele é decrescente, né, a minha curva é decrescente, é um movimento retrógrado. Se passar para a parte de baixo aqui, né, do eixo, continua sendo retrógrado, que é o exemplo que está aqui, né, ele chega a ultrapassar. A questão 8 aqui, ó, a questão B, 8% aqui, a mesma ideia lá da outra questão. Eu tenho o gráfico bem em cima do eixo do tempo, então se aqui vale zero, eu tenho minha posição, ela não muda. Em momento algum ela muda. Se a posição não muda, não tem movimento. A questão C é um movimento progressivo, né? Eu tenho a posição sempre aumentando. Então a curva crescente é um movimento progressivo, quando é gráfico de posição por tempo. E aqui, ó, eu tenho uma posição constante também. A diferença dessa alternativa aqui para essa é só a posição. Aqui minha posição é constantemente igual a zero, eu não mudo, eu estou na origem do movimento, na origem do meu sistema de referência. E aqui eu estou num ponto, que não é a origem, mas eu estou num ponto, numa posição negativa, mas eu continuo nessa posição o tempo todo, é a mesma posição, então não tem mudança de posição, não tem mudança de posição, não tem movimento, então por isso que não pode ser um movimento retrógrado. Então, o movimento retrógrado é um gráfico, característica dele, né, de posição por tempo, um gráfico seria uma curva decrescente, dessa maneira, começando qualquer ponto, né, pode ser aqui em cima, pode já começar aqui embaixo e ir descendo, não tem problema. Então, isso é um movimento retrógrado. Questão 6, 80% de acerto, isso é bom. Algumas cidades têm implantado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Suponha que, antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 6 km por hora. Então vamos prestar atenção aqui, ó, ele fala que eu tenho um tempo de 2 horas e meia com uma velocidade média de 6 km por hora para percorrer todo o trajeto. Eu não sei ainda qual que é o tamanho desse trajeto, mas eu consigo calcular porque eu tenho a velocidade média e eu tenho o tempo que demora para percorrer esse trajeto. Então, ó, continuando. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem aumente para 20 km por hora, o tempo para que o ônibus percorra todo o trajeto dessa mesma linha será. Então, eu tenho a situação onde eu fazia em 2 horas e meia um certo trajeto com uma velocidade média de 6 km por hora, e agora eu aumentei essa velocidade para 20 km por hora. Consequentemente, eu vou gastar menos tempo para percorrer esse trajeto. Agora, quanto tempo eu vou gastar? Então, primeiro, a gente tem que saber qual que é o tamanho desse trajeto, que eu consigo saber pelo tempo e velocidade média, que foi dada no início ali. Sabendo o tamanho desse trajeto, eu pego a nova velocidade e calculo o tempo. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Questão 6, não é? Isso. Então, ó, pensa o seguinte. O ônibus vai fazer um certo trajeto. Então, finge que isso aqui é a estradinha lá, ele está fazendo o trajeto dele. Ele vai começar de uma certa posição inicial e vai terminar numa certa posição final. Então, independente do tempo que ele demore, o trajeto dele é esse. Eu tenho que saber qual que é esse trajeto. Então, vou colocar aqui, ó, qual que é esse ΔS, é o que eu quero saber. Então, a primeira situação, né, vou colocar aqui, ó, a primeira situação, que é quando não tem corredor, eu tenho o quê? Eu tenho um ΔT de 2 horas e 30 minutos e eu tenho uma velocidade média de 6 km por hora. Então a equação que eu tenho, né, só lembrando lá, a velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. Eu tenho velocidade média e tenho tempo, eu calculo o ΔS. Só que o tempo, como a velocidade está em km por hora, o meu tempo tem que ficar só em hora. Então 2 horas e 30 minutos é a mesma coisa do que 2 horas e meia, né? 2,5 horas. Ah, professor, não é 2,3 não? Não. Lembra que hora ela é de 0 até 60. Então se você fizesse 0,3, como 30,
0,4 seria 40, 0,5, 50, 0,6, 60, 0,7, 70 minutos. E a gente não tem nenhuma hora que passa de 60 minutos. Passou, mudou a hora. Então, o 30 é metade. Metade é 0,5, por isso que é 2 horas e metade, né? Eu tenho 2 horas mais metade de 1 hora. Ou, se quiser fazer a regrinha de 3, né? 1 hora são 60 minutos. X 30 minutos. E aí você vai multiplicar cruzado isso aqui, vai ficar o 60 vezes x. Então, 60 vezes x igual a 1 vezes 30. Vai dar 30. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 60. 60 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 6 vai dar 1,5, né? Ou 0,5 horas. Beleza? Então, por isso que nosso tempo aqui fica 2 horas e meia. Vou substituir isso aqui, ó. Minha velocidade média vale 6 km por hora. O meu ΔS é o que eu quero achar, né? E o meu tempo, 2 horas e meia. Como está dividindo, eu vou pegar o 2,5 e passar para cá multiplicando, ó. Vai ficar 6 vezes 2,5 igual o ΔS. 6 vezes 2,5 vai dar 15, que é o meu ΔS. Então, a gente tem o costume de colocar sempre assim, né? A letra primeiro, então, ΔS vale 15 km. Então, esse é o tamanho do trajeto. O ΔS vale 15 km. Ah, professor, mas qual que é a posição inicial, qual que é a posição final? Nesse caso, não faz diferença, a não ser que ele queira que você ache posição inicial ou final, mas repara que se minha posição inicial for 0 e a final for 15, eu tenho um ΔS, né, um deslocamento de 15 km. Se minha posição inicial fosse 30, por exemplo, e a final 45, continuaria dando um ΔS de 15, porque 45 menos 30 vai dar 15. Então, o que é importante para a gente aqui é o tamanho do trajeto, e não onde ele começou ou terminou. Porque agora, com esse trajeto de 15 km, que eu sei que é o trajeto que ele faz, eu posso calcular o novo tempo, porque qual que é a situação 2? Deixa eu colocar aqui, ó. A segunda situação, o que acontece? Então, agora eu tenho um trajeto de 15 km e eu tenho uma velocidade média de 20 km por hora. Então, essa é a segunda situação. Então, para calcular, vou trazer para cá. Para calcular a minha velocidade média, eu preciso do deslocamento e do tempo. Só que eu tenho a velocidade média e tenho o deslocamento, agora eu acho o tempo, que é o que ele pede na questão. A velocidade média vale 20, o deslocamento é 15 e o ΔT é o que eu quero achar. Então, vou multiplicar cruzado o 20 e o ΔT, vai ficar 20 vezes ΔT igual a 15. Só que eu quero achar o ΔT, então tem que deixar ele sozinho, vou tirar esse 20 daqui. O 20 vai passar dividindo. Então, ΔT vai ser igual a 15 dividido por 20, né? O 15 já estava do lado de cá, é o 20 que pegou e passou para baixo. 15 dividido por 20. Beleza? E aí agora eu faço a divisão de 15 por 20. 15 dividido por 20 vai dar 0,75 hora. E agora, como é que faz para saber quantas horas são 0,75? Então, regrinha de 3 de novo, tá? Vou fazer bem no cantinho aqui, ou deixa eu fazer o seguinte, deixa eu levantar a folha aqui, ó. Regrinha de 3 de novo, ó. Se 1 hora são 60 minutos, 0,75 hora, x. Então, você vai multiplicar aqui, ó, x vezes 1 dá x, igual a 0,75 vezes 60. Seria 75% de 1 hora. Então, isso aqui você vai achar 45 minutos. Beleza? Então, essa é a resposta dessa questão. 45 minutos. Questão 7.
69% de acerto. O parkour é uma prática que tem por objetivo desenvolver habilidades que possibilitem melhor movimentação. Força, resistência, agilidade, precisão, noção espacial, equilíbrio, tempo de reação e criatividade são algumas dessas habilidades envolvidas com o parkour. A ideia é que nenhum obstáculo impossibilite o praticante de seguir adiante em seu percurso. A atividade utiliza de movimentos naturais do corpo humano, como correr, saltar e escalar, combinadas com técnicas específicas que melhoram o desenvolvimento do praticante perante o ambiente. Trata-se de uma prática que explora todo o potencial físico e mental de quem pratica. Há necessidade de desenvolver o corpo, que é usado como uma única ferramenta. Então, um atleta praticante de parkour consegue descer de um prédio de 15 andares pelas escadas, praticando seus saltos e acrobacias em 1 minuto e meio. Se cada andar do prédio tem 3 metros de altura, qual foi a velocidade média vertical que o atleta desceu? Então, ele quer saber qual que é essa velocidade de descida dele. Porque não é a velocidade dele passando de uma escada para outra. Porque, lembra, né, se você pensar numa escadaria de um prédio, você não só desce nela, né, você tem que andar para frente, para trás, né? Então, você vai descendo a escada para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até chegar lá embaixo. Então, por isso que ele pede velocidade média vertical. Porque ele quer saber qual a velocidade de descida dele, considerando como se ele estivesse saindo da altura de 15 andares, né, e simplesmente descido até a altura de 0 em linha reta. Beleza? Porque a gente está estudando movimento retilíneo, então ele simplifica esse movimento todo do atleta ali de parkour, né, ele simplifica num movimento de descida em linha reta desses 15 andares. Então, ó, se eu quero saber velocidade média, então lembrando, ó, então, ó, questão 7. Se eu quero saber velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. Então, para achar a velocidade média, eu preciso da distância ali, né, o deslocamento, a distância percorrida que é o ΔS, e preciso do tempo. O tempo, ele me fala que é 1 minuto e meio. Então, ó, meu tempo, 1 minuto e meio. 1,5 minutos. O meu ΔS, ele fala que eu tenho 15 andares, ó, 15 andares, e cada andar do prédio tem 3 metros. Então, o meu ΔS vai ser 15 vezes 3, são 45 metros. Beleza? Porque são 15 andares, cada andar com 3 metros, 3 vezes 5, 45 metros. Só que repara que ele pede a resposta em metros por segundo, ó. Velocidade média vertical em metros por segundo. Se ele pede a resposta em metros por segundo, eu não posso usar o tempo em minutos, eu tenho que usar o tempo em segundos. Então, ó, 1,5 minuto. Então, 1 minuto mais meio minuto. 1 minuto são 60 segundos. Metade de 1 minuto são 30 segundos. Beleza? Então, 60 mais 30, eu tenho 90 segundos. Ah, professor, mas como é que você chegou nesse 90? Então, você pode fazer a mesma coisa. Pode fazer a regrinha de 3 lá. 1 minuto são 60 segundos. Vou colocar aqui, ó. Regrinha de 3. Vou colocar aqui embaixo, ó. 1 minuto são 60 segundos. 1,5 x. Se eu multiplicar 1,5 por 60, vai dar 90. Você vai ter aí o tempo em segundos. Beleza? Então, agora é só substituir na equação, ó. Velocidade média é o deslocamento, que é o ΔS, que são 45 metros, dividido pelo tempo, que são 90 segundos. 45 dividido por 90 vai me dar 0,5 metros por segundo. Beleza? Então, a questão 7 era só isso aí. Resposta certa aqui, 0,5 metros por segundo. Então, agora a questão 8, ó, 81% de acerto. Uma aeronave F-5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16 horas e 30 minutos para fazer um sobrevoo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica. No momento da formatura de seus alunos do curso de formação de sargentos, sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16 horas e 36 minutos,
seriam 6 minutos depois, ó, 16h30. Na hora que saiu, ele tem que passar às 16h36, 6 minutos depois. E que a distância entre a referida base aérea até a escola de especialistas lá é de 155 km, qual a velocidade escalar média em km por hora que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto. Então, eu tenho a distância e tenho o tempo, né, que ele precisa demorar. Ele precisa percorrer essa distância de 155 km em 6 minutos. E eu preciso saber qual que é a velocidade dela, só que ele pede em km por hora. Questão 8. Eu tenho um deslocamento de 155 km e o meu tempo, né, lembra lá, 4h30 até 4h36 são 6 minutos. Como ele pede em km por hora, eu tenho que saber quanto representa em hora 6 minutos. Então, a regrinha de 3 de novo. 1 hora são 60 minutos. 6 minutos, x hora. Então, multiplicando cruzado, ó, 60 vezes x vai dar 60x. 1 vezes 6, 6. Então, x vai dar 6 dividido por 60. Né? 60 passa dividindo. 6 dividido por 60, se você simplificar por 6 e por 6, vai dar 1 dividido por 10. Né? Dividido aqui por 6 dá 1, dividido por 6 dá 10. 1 dividido por 10, 0,1. Então, 10% de 1 hora, 0,1 hora. Então, qual que é a minha velocidade média? A velocidade média que o avião tem que ter é a distância, né, que são 155 km, dividido pelo tempo, que é 0,1. Dividir 155 por 0,1 dá 1.550 km por hora. Então, a resposta certa, letra A. Beleza? Aí teve bastante gente que colocou 930, não sei como chegou a 930, talvez multiplicando 6 por 155, pode ser. Vamos ver aqui, ó. 155 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 33, não sei, 930, isso aí, só multiplicou, né? Então, errado. Então, a resposta certa é 1555. Questão 9, 85% de acerto. Durante um dia atípico, um motorista atrasado para o seu trabalho procura não parar em nenhum semáforo até o fim de sua trajetória. Ao passar por uma placa que informava a presença de um semáforo a 300 metros, o motorista percorria o veículo na velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Se o motorista manter a velocidade constante até o semáforo e o mesmo mudar de verde para amarelo em 15 segundos e 2 segundos após do amarelo para o vermelho, o motorista conseguirá passar pelo semáforo ainda no verde. Então, ó, ele demora 15 segundos para ir para o amarelo e depois mais 2 segundos para ir para o vermelho. Então, até o vermelho são 17 segundos, até ir para o amarelo são 15 segundos. Então, repara o seguinte, a pergunta dele quer saber se o motorista ainda passa pelo verde. Para saber se o motorista ainda passa pelo verde, a gente sabe que ele precisa de ele tem 15 segundos para chegar até o semáforo. Então, tem a velocidade média do carro, 80 km por hora, e tenho a distância até o semáforo, que são 300 metros. Se eu calcular o tempo que demora para ele chegar, para ele percorrer esses 300 metros, aí eu vou saber se ele chegou antes dos 15, se ele ultrapassou os 15. Então, essa que é a ideia do exercício. Então, ó, questão 9. Eu tenho um ΔS de 300 metros e tenho uma velocidade média de 80 km por hora. Só que acontece, ó, velocidade em quilômetros, distância em metros. Então, tem que passar essa distância para quilômetros, dá 0,3 quilômetros. Beleza? 300 metros, 0,3 quilômetros. Como é que faz isso, professor? 1000 metros, 1 é igual a 1 quilômetro. 300 metros igual a x. Multiplicou cruzado, né? 1000 vezes x é igual a 300 vezes 1. Então, o meu x vai ser igual, né? 300 vezes 1 dá 300 e o 1000 passa dividindo. 3 dividido por 10, 0,3 metros. Beleza?
Então, essa é a distância em quilômetros. Pega a equação, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A minha velocidade média é de 80 km por hora. A minha distância, a distância que ele vai percorrer, 0,3 e o tempo. Então, vou fazer ΔT é igual a 0,3 dividido por 80. Isso vai dar 0,00375. E aqui ó, a gente pode até usar a notação científica, né? Ó. 1, 2, 3, vai ficar 3,75 vezes 10 elevado a menos 3 hora. Então eu achei o tempo em horas, só que ele quer a resposta aqui, ó, ele está dando tudo em segundo. Como é que eu faço então para calcular isso aqui para segundos? Regrinha de 3, ou lá no início, né? Depois eu vou mostrar. Regrinha de 3 aqui, ó, 1 hora são 3.600 segundos. 3,75 vezes 10 a menos 3 é x. Então, ó, eu vou pegar esse 3.600, ó, eu vou escrever ele em notação científica também, para poder vocês verem como é que vai ficar fácil aqui, ó. Então, só para a gente ver, ó, fica 3,6 vezes 10 elevado a 3, né? A vírgula vem para cá, então 1, 2, 3. 3,6 vezes 10 elevado a 3. Vou multiplicar os dois, ó. Vou multiplicar o x com 1, então vai ficar x vezes 1 igual a 3,75 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 3,6 vezes 10 elevado a 3 positivo. Então, ó, x vezes 1 dá x, 3,75 vezes 3,6, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 13,5 segundos. Ah, e o 10 a menos 3 com 10 a 3? Então, deixa eu só... 13,5 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 3. Então, lembra lá, ó, eu multipliquei esse com esse, mexi o valor e agora estou repetindo a potência de 10. Vamos resolver ela agora. Quando é potência de mesma base, né, numa multiplicação você repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 3 dá 0. Então fica 13,5 vezes 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 dá 1. Então 1 vezes 13,5, meu x vale 13,5 segundos. Beleza? Então esse é o tempo que ele demora para chegar no semáforo. Se o semáforo fica amarelo com 15 segundos, quer dizer que ainda falta 1,5 segundo para o semáforo ficar amarelo, ele ainda passa no verde. Então, por isso que é a resposta. Então, ele ainda passa no verde. Por isso que a resposta, ó, sim, ele conseguirá chegar faltando 1,5 segundos para mudar para o amarelo. Por quê? São 15 segundos para mudar para o amarelo e ele chega lá com 13,5 segundos. Então, 1,5 segundo ainda para mudar para o amarelo, ele passa ainda no verde. Outra forma, né, de resolver, a distância está em metros. Como eu quero em segundo a resposta, às vezes é mais vantagem você pegar e trocar. Já fazer essa velocidade e converter ela para metros por segundo. Beleza? Como que converte para metros por segundo? Então, ó, 80 dividido por 3,6. Só que isso aqui vai dar um número quebrado. Isso aqui vai dar aproximadamente 22,2 metros por segundo. E aí agora você utiliza essa velocidade com a distância em metros para resolver. Né, ó, velocidade média é igual o ΔS sobre ΔT. A minha velocidade média, então, você vai usar 22,2. O ΔS você vai usar o 300. E o ΔT é o que você quer achar. Então, ó, multiplica ali, né, o 22,2 por ΔT vai ficar 22,2 vezes ΔT igual a 300. Então, meu ΔT vai ser igual a 300 dividido por 22,2.
13,2. E aí você vai achar os mesmos 13,5 segundos, tá? Se você dividir 300 por 22,2, provavelmente não vai dar 3,5. Não vai dar, né? 3,5 redondinho, certinho. Mas por quê? Porque essa divisão aqui, ó, 80 por 3,6 é uma aproximação. Dá 22,222, né? Dá uma dízima. O 2 aqui continua. Então, como eu tive que arredondar, né? Tirar os outros dois, né? Tive que pegar esse número e pegar só 22,2, né? Aí, esse pedaço do número que eu tirei, ele vai fazer falta aqui embaixo. Então, por isso, na hora de você dividir 300 por 22,2, e não do 22,222 com todos os dois que tem, aí sua resposta vai dar um pouquinho diferente, né? Fica aproximado, mas é por causa dessa aproximação que a gente fez, não tem problema não. De qualquer jeito, vai dar para você perceber que é próximo de 13,5, né? E aí vai ter a resposta correta aqui, né? No entanto que até a resolução aqui ele faz desse jeito, né? Divide por 3,6, só que é preciso daquela aproximação. Por isso que eu primeiro preferi fazer da outra forma, né? Sem fazer aproximação nenhuma, né? Eu resolvi com os valores inteiros aqui, e aí eu chego no valor certinho, 3,5. Aqui, se fizer 300 dividido por 22, ó, 300 dividido por 22,2, ela dá 3,51. Então ele não dá certinho, vai dar aproximado. E vamos para a última questão. Questão 10, 67% de acerto. Com epicentro no Rio Grande do Norte, a abalo teve reflexos em Pernambuco e Paraíba. Não houve feridos. Beleza? Então está falando sobre um terremoto ali que aconteceu no Rio Grande do Norte. Um tremor de terra registrado ontem à tarde no Rio Grande do Norte atingiu os estados de Pernambuco e da Paraíba. Apesar da intensidade do terremoto, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mediu aproximadamente 3,8 graus na escala Richter, enquanto para o laboratório da Universidade de Brasília, a magnitude foi de 4,3 graus. Não houve feridos durante os 10 segundos que a Terra tremeu. Então, para quem acha que no Brasil não tem terremoto, tá aí, aconteceu foi no dia 11 de janeiro de 2010, lá no Rio Grande do Norte. A cidade de João Câmara, a 80 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, tem sido o epicentro, né, ponto da superfície terrestre atingido em primeiro lugar e com mais intensidade pelas ondas sísmicas de alguns terremotos ocorridos nesse estado. O Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área de sismologia utilizando um sismógrafo instalado nas suas dependências para a detecção de terremotos. Num terremoto, em geral, duas ondas denominadas de primária e secundária percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Admita que as informações contidas no gráfico adiante sejam referentes ao terremoto ocorrido, seja em 12 de janeiro de 2010 no Rio Grande do Norte. Então, considere ainda que a origem dos eixos da figura seja coincidente com a posição da cidade de João Câmara. Então, ele está falando para a gente o seguinte, ó, é um gráfico de posição por tempo. E está falando que a origem aqui no ponto zero é a cidade de João Câmara. Então, é como se quem estivesse nesse ponto estaria na cidade de João Câmara. Então, ó, esse P é a primeira onda e esse S é a segunda onda. Ele está mostrando para a gente a posição da onda, né, considerando como se fosse uma velocidade, um movimento uniforme, ó, velocidade constante, por isso que o gráfico é uma linha reta crescente. Então, eu tenho a primeira onda chegando em Natal em 16 segundos, ó, Natal é essa posição aqui de 80 km, e ela chega ali no tempo de 16 segundos. Então a primeira onda chega em Natal no tempo de 16 segundos. A segunda onda vai chegar em Natal, ó, na posição 80, a segunda onda vai chegar só no tempo 24 segundos. E aí ele faz a pergunta, ó, diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida e a diferença de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da Federal do Rio Grande do Norte em Natal correspondem respectivamente. Então ele quer saber qual é a onda mais rápida e qual que é a diferença de tempo entre as duas, né, para chegar em Natal. A mais rápida é a primária, né? Se você olhar, toda vez que você fizer visualizar um gráfico de distância por tempo, né, posição por tempo, a curva que é mais em pé, ela vai ser com maior velocidade.
No entanto, que essa curva primária, ela demora só 16 segundos para chegar em Natal. A secundária demora 24 segundos, então ela demora 24 segundos para percorrer 80 quilômetros, enquanto isso aqui demora só 16 segundos. Então, como o tempo é menor, a velocidade dessa onda aqui é maior. Então, a onda P é maior e, além disso, a diferença entre os dois tempos de chegada é o que? De 16 para 24 são 8 segundos. Então, a resposta certa aqui, letra B. A onda P é a mais rápida e o tempo são 8 segundos. É o tempo que demora para a diferença entre as duas ondas. Então aqui, ó, colocaram muito aqui a onda S mais rápida, então toma bastante cuidado com isso, né? A onda S, ela demora mais tempo para chegar, então ela é mais lenta. E a diferença aqui, né, colocaram 24 segundos. 24 segundos é o tempo em que a onda S, né, o intervalo de tempo que a onda S chega em Natal. E não o que ele perguntou. O que ele perguntou foi qual a diferença entre essa chegada, nesse tempo de chegada, da onda primária para a onda secundária. E perguntou qual que é a mais rápida. Então, a mais rápida tem que ser a que chega primeiro. Se essa aqui demora 16 segundos para chegar em Natal, ela é mais rápida. Então, galera, toma muito cuidado, ó, sem cálculo nenhum a gente chega no resultado, não precisa de cálculo, né? Toma muito cuidado com isso, é uma questãozinha que é só olhar o gráfico e interpretar ele. Então, passa o dedo, pega o dedo, igual eu estou fazendo com o mouse aqui, ó. Natal é aqui. Então, 80, vou caminhando, 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 cheguei. Pô, a onda P chegou primeiro, então ela é mais rápida. A onda S chegou depois, ela é mais lenta. A onda P chegou em qual tempo? Aí desce e vai lá olhar o tempo. Ó, desce, 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 o tempo é 16. A onda S chegou, qual que é o tempo? Desce, 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 24. Então a onda S chegou no tempo 24, a onda P chegou no tempo 16. 24 menos 16 são 8 segundos, é a diferença de tempo entre as duas ondas chegarem na cidade. Então dá uma revisada aí no que vocês fizeram, beleza? E valeu!